Povo do Senhor, Pai Senhor Jesus, noite abençoada para vocês, para todos nós. Nessa noite de domingo, hoje dia 14/12/2025, que essa palavra vai de encontro ao seu coração. Antes, eu peço que você curta o vídeo, se inscreva aqui. Quiser participar do clube de membros, botão assinar. E se quiser abençoar esse ministério, aqui em cima, as informações, para que o irmão venha semear. Isaías capítulo 21, versículo de número 11, diz assim a palavra do Senhor. Pesos do mar, gritam-me de Seir, guarda o que houve de noite, guarda o que houve de noite. Diz o guarda, vem amanhã, também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Irmãos, esse texto é um texto que eu acho um texto muito profundo, um peso, né? Ou seja, uma sentença, uma palavra até um pouco dura, mas que traz um certo refrigério, traz um certo alento, traz um conforto ao nosso coração, né? Porque essa não foi uma pergunta de uma nação tão somente. Eu vejo como uma pergunta de alguém que está cansado, de uma alma cansada, uma alma confusa. Né? Guarda o que houve de noite. É o clamor de quem ora e parece que não está sendo ouvido, de quem lê a Bíblia e parece que não encontra respostas, sabe? Não consegue sentir Deus. Parece que o Senhor está distante. Né? Mesmo sabendo que o Senhor não mudou, que o Senhor é um Deus zeloso, cuidadoso. Tem dias, tem noites que a gente vive essa noite de confusão, essa noite espiritual, né, emocional, de inquietação. Isso acontece com todos nós, né? Às vezes estamos vivendo dias claros, uma manhã clara de sol, mas dentro de nós uma noite das mais escuras possíveis, né? E esse peso, essa palavra, ela não é contra um lugar, ela é sobre um estado espiritual. Basicamente é isso. Do mar era o lugar do silêncio. Em hebraico, a palavra do mar significa silêncio. A montanha da Idumeia, a terra de Edom, a terra de Esaú. Né? E era um lugar que não era um lugar de barulho, não era um lugar de guerra, não era um lugar de grito. Né? E era um lugar de silêncio. E o silêncio, às vezes, ele é mais inquietador do que o som da guerra. Né? Porque às vezes esse silêncio é a gente não conseguir ouvir o Senhor, ou ouvir e não conseguir entender, ou discernir. Né? Esse silêncio é, às vezes, aquela desesperança, aquela incredulidade, aquela frieza espiritual que toma conta do nosso coração muitas vezes. E as coisas ficam quietas demais, né? Essa é uma noite espiritual, irmãos. Não é a ausência da presença de Deus, não. É a ausência da percepção dessa presença. Quando a gente não consegue entender que Deus está presente, quando a gente não consegue reconhecer o Senhor, eu sempre brinco aqui, falando que Jesus vem andando sobre as águas lá em Genezaré, né, na tempestade, e os discípulos pensam que é um fantasma. Né? Então a gente pensa que Jesus é um fantasma, a gente não vê Jesus no cenário, nas circunstâncias, a gente acha que o Senhor nos abandonou. Né? Então a noite espiritual, ela tira de nós essa percepção. Né? E a pergunta, ela não é uma pergunta de revolta. O que houve de noite? Guarda, o que houve de noite? É uma pergunta de sobrevivência, sabe? Ela é repetida, né? 2 vezes. Guarda, o que houve de noite? Guarda, o que houve de noite? Eu acho que quem pergunta assim quer entender, quer culpar. Nem sempre a gente quer culpar Deus, a gente quer entender o que está acontecendo, por que eu estou vivendo esse momento, o que está acontecendo aqui em casa, o que está acontecendo na minha vida, né? A gente quer saber, às vezes, se isso tem fim. Quando que é o fim? Né? O que aconteceu comigo? Onde foi que eu errei? Né? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou assim? O Senhor não rejeita esse tipo de pergunta. Tanto é que está aqui registrado na profecia. Guarda o que houve de noite. O guarda é o Espírito Santo. Guarda é a palavra revelada pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo quem vai revelar, quem vai falar no seu coração através da palavra de Deus. É a presença dele que vigia. Mesmo quando nós dormimos, o guarda era isso. Quando todo mundo dormia, estava inconsciente ao que estava acontecendo, o guarda ele vigiava. Ele sabia o que estava acontecendo, enquanto todos dormiam. Às vezes nós entramos num momento de sono espiritual, a gente não consegue entender. A gente fica inconsciente quanto ao cenário. Mas o guarda não. Você pergunta, ele responde. Ele não responde com pressa, ele responde com verdade. Ele diz: vem amanhã,
também à noite. É que é uma revelação, irmãos, porque a noite, como eu disse, ela não é rejeição, ela é um processo. A noite, ela tem algumas etapas, né? Jesus, quando ele aparece lá nesse episódio que eu falei do Mar da Galileia, ele aparece na quarta vigília da noite. A noite é dividida em 4 vigílias. Então, assim, são 4 vigílias de 3 horas. Né? 3 vezes 4, 12, 12 horas. De noite, 12 horas do dia. Então, a quarta vigília da noite. Então, a noite é um processo. São os processos das vigílias, dos períodos da noite que a gente vive. Mas é ali, nesse período, que o Senhor ele trata das feridas, que o Senhor quebra as dependências emocionais, que o Senhor revela os ídolos escondidos, né? É onde o Senhor fortalece as nossas raízes espirituais. Eu ouso dizer que Deus trabalha, às vezes, mais na noite do que durante o dia. Porque durante o dia você está entendendo, você está discernindo, você sabe por onde você vai, você sabe o que fazer, você precisa de refrigério. Né? É a nuvem do dia e a coluna de fogo de noite para poder revelar, para mostrar. A resposta do guarda vem amanhã. Amanhã vem. Essa é a boa notícia. A outra que a gente nem sempre gosta é não da maneira que você imagina. Amanhã não vem gritando nas preces, não. Amanhã não é assim. Tá de noite, de repente você olha para a janela, pronto, tá de dia. Não acontece isso. Né? Ela vem clareando aos poucos. É um processo também. Um dia você ora, você chora, outro dia a palavra toca no seu coração, outro dia a esperança reaparece, outro dia a força volta sem explicação. As coisas vão acontecendo. Amanhã começa dentro de você, antes do cenário mudar por fora. Então o texto diz: vem amanhã, mas também vem à noite. Porque Deus não te tira do processo. Ele não te tira do processo. Só depois que ele completar a obra. Aí ele te tira. Vem amanhã, vem o refrigério. Você vai entender as coisas. Mas também vem à noite. O processo continua. E aí ele faz um convite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. E Deus não diz, se virem. Se vocês querem perguntar, se vira. Se vira nos 30. Não. Aguentem firme aí. Não, não. Perguntem, voltem, venham. É o que Deus fala. A noite não é para você se afastar de Deus, meu irmão, minha irmã. É para você se aproximar dele de outra forma. Talvez agora você não sinta, talvez agora você não entenda, talvez agora você não veja, mas ainda assim, volta, vem, permaneça. Se você está vivendo essa noite, isso não é o fim dessa jornada sua, da sua história, não, não, nada disso. A pergunta que você faz hoje, guarda, o que está acontecendo comigo? Essa pergunta, ela será respondida no tempo oportuno. Amanhã vem, não para quem corre, amanhã vem para quem permanece firme, aguardando. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amanhã vem. Você não está esquecido, você não está abandonado, você talvez tenha perdido a fé, mas ela está sendo aperfeiçoada, refinada. A dracma é perdida, varre a casa, busca com diligência, tira a sujeira, procura, você vai achar. A noite não dura para sempre. O guarda ainda está no muro, vigilante, vigiando, olhando para a muralha. E a sua manhã, o tempo do seu amanhecer, já foi anunciado. Quando chegar a hora, Deus vai te mostrar. Quando chegar a hora, a bênção do Senhor virá. O sol da justiça nascerá. Salvação trará em suas asas ao novo dia da parte do Senhor para a sua vida. Tome posse dessa palavra. Para finalizar, meu irmão, minha irmã, permaneça. Não saia da presença do guarda. Ainda que de noite, ainda que você entender, guarda. O que houve de noite? Fica na presença. Esse é o melhor lugar. Tá bom? Tome posse dessa palavra. Que o Senhor te abençoe. Pai, Senhor,